Billy Graham observou gerações inteiras repetindo o mesmo erro, mesmo em contextos diferentes. Pessoas com histórias distintas, idades diferentes e realidades opostas acabavam chegando ao mesmo ponto de cansaço interior. Para ele, isso não era coincidência. Era resultado de escolhas feitas sem reflexão, repetidas ao longo da vida, até se tornarem invisíveis. Um erro silencioso, aceito como normal, mas que cobra um preço alto com o tempo. Segundo Billy Graham, o erro não começa grande. Ele nasce pequeno, quase imperceptível. Surge quando a pessoa deixa de questionar o rumo da própria vida, quando aceita padrões sem refletir, quando vive no automático. Esse comportamento parece inofensivo no início, mas cria um afastamento progressivo entre a pessoa e aquilo que dá sentido à existência. O perigo está justamente em não perceber quando isso começa. Billy Graham via pessoas extremamente ocupadas, mas profundamente vazias. Ele alertava que ocupar o tempo não significa preencher o coração. Muitas pessoas acreditam que, se continuarem correndo, tudo vai se resolver. Mas para ele, esse é justamente o erro que se repete. Correr sem direção não leva a lugar algum. Apenas consome energia e deixa a sensação de que a vida está sempre atrasada. O erro que Billy Graham identificava era tratar a vida como uma sequência de tarefas e não como uma jornada com propósito. Quando o dia se resume a cumprir obrigações, a alma começa a adoecer em silêncio. Ele via pessoas bem-sucedidas externamente, mas internamente exaustas. Para ele, esse contraste era um sinal claro de que algo essencial estava sendo ignorado. Billy Graham alertava que muitos confundem conforto com plenitude. Buscam uma vida sem desconforto, sem pausas e sem questionamentos. Mas esse caminho, segundo ele, apenas anestesia o vazio, não o resolve. O erro está em fugir do silêncio, quando é justamente no silêncio que as perguntas mais importantes surgem. Ignorar essas perguntas não as faz desaparecer. Para Billy Graham, repetir esse erro ao longo da vida cria um afastamento gradual da própria consciência. A pessoa deixa de ouvir os sinais internos. O cansaço passa a ser normal, a ansiedade passa a ser rotina, e o vazio passa a ser ignorado. Ele dizia que quando isso acontece, a pessoa continua vivendo, mas já não vive com profundidade. Billy Graham observava que esse erro é socialmente aceito. Todos vivem assim, então ninguém questiona. A comparação constante reforça a ideia de que o problema é individual, quando na verdade é coletivo. Ele via multidões seguindo a si o mesmo ritmo, repetindo os mesmos hábitos e chegando às mesmas frustrações, sem perceber que estavam presos ao mesmo ciclo. Segundo Billy Graham, o erro se fortalece quando a pessoa acredita que não tem tempo para parar. Sempre há algo a fazer, algo a resolver, algo a conquistar. Mas essa falta de pausa não é sinal de importância, é sinal de desequilíbrio. Ele alertava que uma vida sem espaço para reflexão perde direção, mesmo que pareça produtiva. Billy Graham acreditava que esse erro rouba algo precioso: a clareza. Quando tudo é urgente, nada é essencial. As decisões passam a ser reativas, não conscientes. A pessoa responde às pressões externas, mas deixa de responder às perguntas internas. Com o tempo, isso gera uma sensação de estar vivendo uma vida que não foi realmente escolhida. Ele alertava que muitas pessoas só percebem esse erro tarde demais. Quando o cansaço se transforma em amargura, quando a rotina pesa, quando o vazio deixa de ser ignorável. Para Billy Graham, esse atraso na percepção é uma das consequências mais dolorosas de uma vida vivida sem reflexão constante. Billy Graham ensinava que o erro não está em trabalhar, crescer ou conquistar. Está em fazer dessas coisas o centro absoluto da existência. Quando tudo gira em torno de resultados externos, a vida interior é deixada de lado. Ele via isso como uma troca perigosa, porque o que é externo muda, mas o vazio permanece. Segundo Billy Graham,
Repetir esse erro cria uma desconexão progressiva entre quem a pessoa é e quem ela aparenta ser. Por fora, tudo parece funcionar. Por dentro, algo não se encaixa. Esse descompasso gera inquietação constante. Ele alertava que ignorar esse sinal é continuar andando na direção errada. Billy Graham acreditava que o coração humano precisa de sentido, não apenas de ocupação. Quando o sentido se perde, a vida se torna pesada. Mesmo pequenas tarefas cansam. Mesmo conquistas perdem o brilho. Esse peso não vem da quantidade de responsabilidades, mas da ausência de propósito claro. Ele via pessoas repetirem esse erro por medo. Medo de parar, medo de refletir, medo de encarar perguntas difíceis. Mas para Billy Graham, fugir dessas perguntas não protege ninguém. Apenas adia o confronto inevitável com a própria realidade. Quanto mais esse confronto é adiado, mais difícil ele se torna. Billy Graham alertava que viver distraído o tempo todo é uma forma moderna de fuga. A distração constante impede qualquer transformação real. Sem silêncio, não há clareza. Sem clareza, não há mudança. E sem mudança, a pessoa permanece presa ao mesmo erro, repetido dia após dia. Para Billy Graham, o erro mais grave não é falhar, mas viver sem perceber o rumo que está tomando. Quando a vida é guiada apenas por hábitos e expectativas externas, o indivíduo perde autonomia interior. Ele alertava que recuperar essa autonomia exige pausa, honestidade e disposição para mudar. Billy Graham ensinava que os sinais do erro aparecem cedo. Inquietação constante, sensação de vazio, cansaço emocional sem causa clara. Esses sinais não devem ser ignorados. Eles são alertas. Quando são silenciados, o erro se aprofunda e se torna mais difícil de corrigir. Segundo Billy Graham, poucas pessoas escapam desse erro sem intenção consciente. A maioria simplesmente segue o fluxo. Ele acreditava que nadar contra a corrente exige coragem, mas é o único caminho para uma vida com sentido. Caso contrário, a pessoa passa a vida inteira vivendo escolhas que nunca questionou. Billy Graham via esse erro como um dos maiores enganos da vida moderna. Não por ser escandaloso, mas por ser silencioso. Ele não destrói de uma vez. Ele desgasta, corrói, esvazia. E quando a pessoa percebe, já perdeu tempo demais vivendo no automático. O erro que Billy Graham viu pessoas repetirem a vida inteira continua acontecendo hoje. A pergunta final não é se isso existe. A pergunta é se você também está repetindo esse erro sem perceber. Porque enquanto ele parecer normal, continuará sendo perigoso. Se essa reflexão tocou em algo dentro de você, talvez não seja apenas um vídeo. Talvez seja um convite à pausa, à consciência e ao reencontro com o que realmente importa. Aqui no Entre o Ouro e o Silêncio, cada mensagem existe para provocar esse tipo de reflexão. Se você quer continuar ouvindo alertas como esse, se inscreva no canal e deixe o like. Isso ajuda essas palavras a alcançarem outras pessoas que também precisam parar e ouvir.